Então, boa tarde. Meu nome é Giancarlo da Silva Souza. Sou professor da disciplina de Química Orgânica Industrial e durante esse período nós iremos falar sobre essa disciplina. Eu sou professor atualmente da Universidade da Faculdade Santo Agostinho, que atua na área de Química, especificamente na área de licenciatura plena em Química. Tenho mestrado pela Universidade Federal do Piauí e atualmente faço o curso de pós-graduação a nível de doutorado também na Universidade Federal do Piauí. Nesta disciplina, essa disciplina será dividida em 3 unidades especificamente, onde na unidade 1 nós iremos falar sobre a indústria de petróleo, a indústria petroquímica e a indústria de tintas e pigmentos. Na unidade 2, nós iremos abordar a indústria de polímeros, as indústrias de óleos e gorduras, e na unidade 3, nós iremos abordar a indústria de sabões e detergentes e a indústria de tintas. Bom, nessa primeira unidade, nós iremos falar sobre a indústria de petróleo. Em primeiro lugar, temos que entender quais são essas principais características do petróleo. O petróleo ele vem do latim, significa petróleo, que significa, ao pé da letra, óleo originado ou que provém de uma origem, de uma formação rochosa, especificamente da pedra. Tem também como característica, petróleo é uma substância natural, composta de vários compostos orgânicos, especificamente hidrocarbonetos, que são substâncias que têm na sua composição carbono e hidrogênio. Ainda como característica, ele é um líquido inflamável, oleoso, de cheiro característico e com densidade menor do que a água. As condições necessárias para que haja a formação do petróleo é que o mesmo tenha pouca oxigenação, tenha a ação de bactérias e fungos e que uma condição que é imprescindível é a variação da pressão nessas condições para a formação do petróleo. Existem alguns países que têm uma maior quantidade de petróleo como reserva. Então, nós temos o ranking mundial de reserva de petróleo. O Brasil, especificamente, ele se posiciona em 15º colocado como um dos países de maior reserva de petróleo, sendo que o primeiro, Venezuela, segundo, a Arábia Saudita, terceiro, Canadá, quarto, o Irã e quinto, o Iraque. E especificamente, como é que se dá a reserva de petróleo no Brasil? A produção de petróleo no Brasil é realizada em 9 bacias petrolíferas, totalizando em torno de 2,9 milhões de barris sua produção por dia. E as principais áreas produtoras ou bacias produtoras de petróleo são o Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Alagoas e Campos, no Rio de Janeiro. Essas são as regiões de maior produção em escala de petróleo no Brasil. Porém, nos últimos anos tem sido descoberto no Brasil uma região onde tem uma concentração muito grande de petróleo. Essa região chamada de pré-sal. A camada de pré-sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural, localizado especificamente na bacia de Santos, Campos e Espírito Santo. Estas reservas estão localizadas abaixo de uma camada de sal, que pode ter até 2 km de espessura. Portanto, se localiza de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar, que é considerado uma região muito profunda quando diz respeito à exploração do petróleo. O pré-sal é uma reserva mais profunda encontrada em todo o mundo. Nela são produzidos cerca de 1 milhão de barris por dia, representando cerca de 40% da produção natural. Portanto, bem significativa a sua exploração e o que justifica bem a sua exploração. Quais são os principais constituintes do petróleo?
O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos são substâncias químicas formadas quase que exclusivamente por carbono e hidrogênio, só que na composição do petróleo existem outras substâncias. Portanto, o de maior percentual é o carbono, que tem em torno de 83% a 87% desse constituinte do petróleo, hidrogênio, que tem em torno de 11% a 14%, e tem outros componentes minoritários, que são enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. E que essas substâncias elas podem ter um valor agregado negativo quando nessas misturas, principalmente no que diz respeito à produção dos combustíveis utilizados no dia a dia. A sua composição básica: temos as parafinas normais, que representa 14%, as parafinas ramificadas, que correspondem a 16%, as parafinas cíclicas, 30%, as aromáticas, os compostos aromáticos, 30%, e resinas e asfaltenos, em torno de 10%. Portanto, a composição básica do petróleo ela é uma composição bastante heterogênea e com cadeias com as mais diversas características, desde cadeias abertas até cadeias de natureza aromáticas. Como nós falamos, algumas impurezas elas são prejudiciais, tá? E provocam algumas complicações na produção do petróleo, tá? E quando principalmente se faz a separação e a destilação. Então, exemplos de impurezas que nós temos, um deles são os compostos sulfurados. Esses compostos que contêm enxofre, eles geram complicações, afetam a estabilidade dos combustíveis, geram gases tóxicos, aumenta a polaridade dos óleos, tornam alguns petroquímicos corrosivos, ataca os catalisadores que aceleram esses processos no que diz respeito à combustão, principalmente dessa substância, e implicam na cor e odor dos produtos finais. Portanto, é uma substância que ela vem a prejudicar no desempenho desses combustíveis e no hidrocarboneto de maneira geral, e, consequentemente, do petróleo. Também temos alguns compostos que interferem no desempenho e que geram complicações, principalmente os compostos que contêm oxigênio, que são os ácidos carboxílicos, os cresóis, os fenóis, os ésteres, as amidas, as cetonas e o benzofurano. Quais são as principais complicações que esses compostos podem gerar? Acidez e coloração, odor, formação de gomas, corrosividade das frações do petróleo. E, além do mais, tem alguns metais que também geram algumas complicações, como o ferro, o cobre, o chumbo, o zinco, o molibdênio, o cobalto, dentre outros. Quais são as principais complicações que essas substâncias geram? Envenenamento dos catalisadores e afeta de maneira significativa no desempenho dos combustíveis. Para o petróleo, como é que se dá a prospecção de um petróleo? Como é que se descobre uma região onde tenha petróleo? Tá? A prospecção, ele se apresenta de dois métodos, que são os métodos geofísicos e os métodos geológicos. O geofísico, ele estuda a Terra através de observações diretas das rochas, que estão expostas na superfície, ou de outras amostras retiradas de poços perfurados com esta finalidade. E as consequentes dedução da sua estrutura, composição, histórico, geológico, pela análise de tais observações. Principalmente no que diz respeito, os fatores mais importantes aqui é saber a estrutura, a composição e a história geológica. Esses métodos geofísicos, eles se dividem em dois. São os qualitativos e são os quantitativos. Os métodos geofísicos quantitativos, eles podem ser gravimétricos, magnéticos e elétricos.
Os gravimétricos medem as variações do campo gravitacional terrestre provocado por corpos rochosos dentro da crosta até poucos quilômetros de profundidade. Estas variações são influenciadas pela diferente densidade das rochas, tendo as mais densas maior influência nesse campo gravitacional. O outro método geofísico qualitativo é o magnético, que mede pequenas variações na intensidade do campo magnético terrestre, que é influenciado pela estrutura de rochas existentes, dando indicação das estruturas possíveis que ocorrem. E elétricos, que estuda as diferentes resistividades dos terrenos sedimentares quando se transmite corrente elétrica sobre as mesmas. Então, esses são alguns dos processos geofísicos qualitativos que se utiliza para a prospecção do petróleo. O outro tipo são os métodos geofísicos quantitativos, que são os sísmicos de refração, de reflexão. Os sísmicos são os métodos que baseiam na emissão de ondas sísmicas artificiais em subsuperfície no mar, gerado por explosivos, ar comprimido, queda de peso ou vibradores. A refração utiliza ondas sísmicas que se propagam em subsuperfície e viajam em grandes distâncias, sendo após captada pelos receptores. E a reflexão observa-se o comportamento das ondas sísmicas após penetrarem na crosta, serem refletidas em contato de duas camadas de diferentes propriedades elásticas e retornarem à superfície, sendo então detectada por sensores. O outro método de prospecção são os geológicos. Os geológicos, eles estudam a parte profundas da Terra que podem ser vistas através de observações diretas. Podemos ter entre eles geologia de superfície, faz um mapeamento das rochas que afloram na superfície, de forma a identificar e delimitar bacias sedimentares e identificam algumas estruturas capazes de acumular hidrocarbonetos. Aerofotogrametria e fotogeologia fotografa o terreno para a construção de mapas bases, utilizando-se um avião devidamente equipado, voando em altitudes, direção e velocidade constante. E a geologia de subsuperfície, que estuda os dados geológicos obtidos pela perfilagem de poços exploratórios, identificando diferentes composições de rochas e suas profundidades. A indústria petroquímica, ela nasceu dentro das refinarias pela separação de oleofinas, que são alguns compostos, contida nos gases de craqueamento, ou seja, processo de quebra de algumas estruturas. A indústria petroquímica cria produto a partir de derivados do petróleo e gás natural, produto como resina termoplástica, usado na fabricação de embalagem para alimentos, brinquedos e utilidade doméstica, dentre outras. A atividade petroquímica, ela iniciou em 1919, especificamente nos Estados Unidos, a partir dos trabalhos de pesquisa desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial, que foi entre os anos de 1920 e 1930. Especificamente no Brasil, essa atividade se estabeleceu a partir da década de 50. A indústria petroquímica é uma indústria de transformação. Então, existem algumas matérias-primas que são utilizadas nessa indústria. Na tabela 1, nós temos um percentual de consumo mundial de matérias-primas para a indústria petroquímica. Então, a gente pode verificar que na tabela 1, o que mais predomina como matérias-primas são a nafta, mais alguns compostos condensados, etano, seguido de propano, gás liquefeito de petróleo, gasóleo, gás de refinaria e outras matérias-primas. Portanto, a matéria-prima mais utilizada na indústria petroquímica é a nafta mais condensados, mais alguns condensados. Qual o principal objetivo da indústria petroquímica? Principalmente a produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas, como o gás liquefeito de petróleo, que é utilizado no nosso cotidiano em casa, a gasolina, o diesel, o querosene, o óleo combustível
e alguns outros compostos. Uma outra vertente da indústria petroquímica é a produção de lubrificantes básicos e parafinas, que estes apresentam maior valor agregado que os combustíveis, tornando esse tipo de refino uma atividade altamente rentável. E os investimentos necessários para tal indústria são muito altos e têm um valor agregado significativamente. Porém, a gente pode ver que a maior produção da indústria petroquímica é na parte de consumo direto da população de maneira geral.